Estudar na universidade certa é garantir um futuro a toda prova. Vestibular de Verão URI. Mais de 20 cursos hoje para um amanhã brilhante. Inscreva-se até 2 de novembro no site vestibular.uri.br. Future-se. O programa de hoje destaca a realização do 29º Fórum de Estudos das Ciências Jurídicas e Sociais, promovido pelo curso de Direito. O evento, realizado entre os dias 12 a 16 de setembro, contou com palestras e minicursos. A conferência de abertura do fórum foi com o presidente da OAB do Estado, Leonardo Lamacchia, que falou sobre a OAB e a sociedade civil. Parabéns pelo programa Expressão Universitária, uma alegria muito grande estar aqui na URI de Erechim e tivemos uma conversa muito proveitosa, né? Muito interessante com os acadêmicos, com os alunos. Agradeço muito a toda a diretoria da universidade, parabenizo pelo 29º aniversário do curso de Direito e quis aqui falar um pouco da OAB, explicar um pouco qual é a função da OAB, o que a ordem faz e falar um pouco de advocacia, para aqueles acadêmicos que estão na dúvida, que estão pensando em qual carreira seguir, possam entender um pouco mais desta nobre e tão bonita profissão que é a advocacia. Mas um aspecto me chamou a atenção no final da sua fala, que é, em qualquer profissão, mas eu acho que o advogado precisa ter paixão pelo que se faz. Todas as profissões devem ter, mas acredito que o sucesso passa por aí. Passa, tem que fazer tudo com paixão e a advocacia exige muita paixão, porque é uma atividade de devoção, né, na defesa dos direitos do cliente, do constituinte. Então é muito importante que haja esta vocação e esta paixão no exercício da advocacia. Foi isso que eu tentei passar um pouco também para os alunos. Doutor Lamacchia, é o seguinte, o senhor falou também sobre guerras, direitos, pós-pandemia principalmente, eleições, quer dizer, um período um pouquinho tumultuado ou sempre foi assim para a atuação do profissional do direito? Não, eu acho que, por isso que eu disse que me parece que o profissional do direito, sobretudo a advocacia, já está sendo e será protagonista, porque nós estamos vivendo um momento de muitos questionamentos, um pós-pandemia, onde diversos conceitos constitucionais foram questionados, né? Temos uma guerra na Europa, temos eleição muito polarizada no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, de fato, é um momento muito oportuno que eu tenho certeza que será a advocacia protagonista nesse momento de transformação social que nós estamos vivendo. Como o advogado deve se posicionar nesse sentido? As leis existem para pôr ordem na casa, digamos assim, né? O advogado é uma figura importantíssima nesse sentido, mas por outro lado é bastante questionado às vezes, o próprio STF às vezes interpreta de um jeito, a lei diz outro, enfim, hoje é bastante polêmica essa situação de lei, STF, direito, afinal de contas, nós leigos, como é que a gente deve se posicionar ou entender melhor isso aí? A melhor forma, e aí a imprensa tem um papel importante de levar uma informação de credibilidade, sem lado, sem paixão, isso é muito importante, que a imprensa possa realmente ouvir profissionais isentos que possam dirimir, porque o direito é isso mesmo, o direito ele gera interpretações divergentes sobre o mesmo texto de lei. Por outro lado, nós temos visto em algumas decisões a ampliação exagerada da interpretação das leis. E aí isso se dá um nome de ativismo, quando na verdade um juiz, um ministro, um desembargador, ele passa do limite da interpretação da lei para efetivamente dizer como é que funciona a lei ou criar uma obrigação não prevista em lei. Então, isso nós temos que ter muito cuidado, porque há um limite, que é o limite de atuação do Poder Judiciário, é a interpretação. A elaboração das leis cabe ao Poder Legislativo, né? Então nós estamos realmente vivendo um momento de muito debate no Brasil, conforme afirmei, o Supremo está muito exposto, às vezes exageradamente exposto, inclusive ferindo a lei orgânica da magistratura, que não permite esse nível de exposição muitas vezes para magistrados, sobretudo em processos que estão sob julgamento ou que poderão ser submetidos a julgamento. Então esse caldo todo, mais a questão política que envolve hoje essa disputa do Supremo Tribunal Federal com o Presidente da República, acabam gerando isso
e muita dúvida na opinião pública sobre efetivamente, às vezes, se está correta a interpretação de uma lei, não está correta, quem tem razão, quem não tem razão. Por isso que o acadêmico e o futuro profissional do direito deve ter uma atenção cada vez mais detalhada a respeito disso. Estar bem informado é fundamental. Exatamente, e o direito é uma ciência. Nós estamos num curso de ciências jurídicas e sociais, né? Então nós precisamos estudar cada vez mais, ter profissionais preparados tanto para a advocacia quanto para a magistratura e para o Ministério Público, porque é a partir do preparo que nós poderemos ter menos problemas, uma interpretação mais correta, julgamentos corretos, enfim, a realização da justiça de forma efetiva. Quem esteve presente também no fórum foi a presidente da Comissão do Jovem Advogado do Rio Grande do Sul, Bruna Razeira, que falou sobre os novos tempos para a jovem advocacia. Boa noite, bom dia para quem estiver nos assistindo. Dizer que é um prazer estar aqui na URI de Erechim. Eu sou vizinha de vocês porque eu sou de Casca, né? Então eu fui para Porto Alegre depois de formada. E a Comissão da Jovem Advocacia, ela é a porta de entrada do jovem advogado, da jovem advogada que está se formando e que quer se qualificar. Porque eu acho que a comissão ela é exatamente isso, para que nós participemos dos quadros da OAB, para que nós possamos fazer o networking que é tão falado, para que a gente faça cursos acessíveis e para que a gente participe da nossa casa. Afinal de contas, a OAB do Rio Grande do Sul é a nossa casa, a casa do advogado. Então a comissão nada mais é do que uma família de integração para esses jovens que estão iniciando a sua carreira se sentirem pertencendo aos quadros da OAB do Rio Grande do Sul. Aqueles que tiverem dúvidas, como falar com vocês então? Então, nós temos um Instagram, que hoje é a porta, né, de acesso, de entrada. Basta que sigam CJA, Comissão da Jovem Advocacia, _RS, e aí lá nos destaques tem como participar, basta mandar lá um direct para nós, todos são muito bem-vindos, basta que tenha até 5 anos de inscrição e que esteja regularmente inscrito nos quadros da OAB. Mas certamente pela tua pouca experiência talvez, porque tu é relativamente nova, né? Mas que tipo de mensagem você teria nesse momento aos nossos acadêmicos que estão próximos de concluir o seu curso? Sabe, Ademar, que eu não sou nem de Casca, eu sou do interior de Casca. Então, quando eu saí lá da linha 17 para morar em Porto Alegre, depois de formada, a gente encontra, assim, muitas dificuldades. Independente de a gente estar num grande centro, ficar em Erechim, que também é uma cidade muito grande aqui da região, né? Ou ficar em Casca, nós encontramos, sim, muitas dificuldades no início de carreira. E aí eu vou dizer o que serviu para mim. Qualificação constante, né? Eu sei que a URI tem ótimas pós-graduações, então se qualificar. A OAB tem cursos da ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, que tem sempre descontos voltados à jovem advocacia. Networking, que a gente tanto fala, e aí, quando eu estou na sala de aula, o professor pode virar meu chefe, pode se tornar meu sócio, os meus colegas podem se tornar meus sócios ali adiante, meus parceiros de negócios. Então, saber se relacionar, se qualificar e entender, e aí agora eu vou fazer um trocadilho por ser filha de agricultor, que a advocacia é como um grande plantio, né? A gente precisa cuidar da terra, lançar boas sementes nela e dar tempo para que as coisas aconteçam. Embora a nossa geração, né, queira, e até eu brinco quando faço a prestação de compromisso dos novos advogados, que a gente gostaria que a OAB nos desse, além da credencial, um aplicativo com peças, com potenciais clientes, mas é uma profissão artesanal que precisa do seu tempo e então ter paciência, perseverança, coragem e saber que vocês não estarão sozinhos, né? Porque o presidente Lamáquia sempre enaltece a jovem advocacia, dá espaço, dá voz, dá vez, ou seja, porque eu e toda a comissão estaremos lá em Porto Alegre, a postos, a Natália Dal Castel aqui em Erechim, então basta chamá-la também. Nós estaremos sempre a postos para dar voz e vez a cada um de vocês, para auxiliar nessa caminhada. Diversas outras temáticas fizeram parte da programação do fórum. Algumas delas foram abordadas de forma remota, com professores de universidades de Portugal. Mas quem esteve presente no evento, mais uma vez, foi o delegado Emerson Vente, que trouxe informações relevantes sobre os crimes cibernéticos e as investigações tecnológicas. Bom, para mim era um prazer novamente voltar a Erechim aqui na URI
eu não recordo se é a 4ª ou 5ª vez, mas sempre é um prazer voltar aqui e debater assuntos atuais. Eu já vinha falando sobre esse tema nas outras vezes que vim aqui, mas talvez o crime cibernético, a partir da pandemia, tenha chamado muito a atenção, né? Tenha, no caso do estelionato, quintuplicado as ocorrências em todo o Brasil, segundo algumas estatísticas divulgadas recentemente. Então, é uma preocupação que acabou se tornando mais corrente e, por isso, a atenção. Também faz parte da minha pesquisa de doutorado, que está em andamento, está em processo de finalização. Então, a lógica é procurar justamente verificar como as polícias, como os policiais enxergam esse problema do crime cibernético e como chega para eles a lógica da criminalidade cibernética e quais as dificuldades em termos legislativos, estruturais e procedimentais têm. Então, o debate que a gente procura trazer aqui é um pouco disso e também mostrar para os nossos alunos que uma investigação cibernética não é tão difícil assim. Ou seja, os dados estão disponíveis, nós colocamos os dados gratuitamente, todos os dias na internet, e a partir daí a gente tem uma possibilidade infinita na investigação. O criminoso ele deixa em algum momento algum rastro, a cena do crime, do corpo estirado no chão, lá do homicídio, a gente transporta para o mundo digital e transforma isso em milhões de possibilidades, porque cada clique é um registro diferente que o criminoso deixa no ambiente digital e faz parte da atividade investigativa buscar esse dado. O do advogado também é um papel muito importante. O próprio Marco Civil da Internet preconiza isso, que o advogado tem um papel importante de também auxiliar as vítimas e buscar isso junto aos provedores de aplicação e provedores de conexão através de uma ordem judicial. E hoje a preocupação da polícia é mais, e no momento, pelo menos a nível do Estado, resolver crimes comuns, do que praticamente crimes cibernéticos. Mas só que a tecnologia existe e evoluiu muito, mas para o bem e para o mal também. Então é isso que a gente também tem que aprender a conviver e saber como evitar esse tipo de situação. É o uso dual da tecnologia, pode ser utilizado para o bem e para o mal, assim como uma arma pode ser utilizada para a defesa, também pode ser utilizada para o ataque. A tecnologia, tem as aplicações que a gente utiliza dia a dia, os criminosos utilizam contra nós, ou seja, contra as vítimas. É importante que as pessoas tenham ciência do risco, não necessariamente transformem isso em medo, porque hoje em dia eu não consigo vislumbrar mais ninguém sem o uso de alguma ferramenta tecnológica de comunicação. A gente utiliza meios de comunicação hoje baseados na internet, que são gratuitos, que são disponibilizados, e a gente precisa se adequar a isso com segurança. No momento em que há uma falha na segurança, seja do ponto de vista técnico, seja na programação, ou do ponto de vista humano, na falha humana, na negligência, na utilização, certamente a gente vai ter algum problema. Então é importante que as pessoas tenham isso em mente e que também tenham em mente que aqui o profissional que está se graduando em direito, que estuda o direito, também veja que a legislação, de certa forma, não da forma como talvez a população gostaria, mas o aspecto normativo está se adequando aos poucos a esse ambiente digital, não só na parte penal, na parte processual, na parte trabalhista, na parte, inclusive, de tributos, ou seja, tudo está voltando para esse segmento, porque esse novo mundo acabou sendo uma extensão do processo globalizado e não tem mais como voltar atrás. Felizmente, a gente tem um processo de comunicação que, diferente do Estado, ou seja, o país não tem fronteira.
E esse é um outro problema que a gente também enfrenta, especialmente na investigação, né? A questão da legislação sobre isso. Por isso que o senhor fala da importância do acadêmico começar desde já a estudar isso aí, desde que se interesse, lógico, porque é um mercado também onde o advogado pode atuar perfeitamente e ajudar as pessoas nesse sentido, os menos ou os mais desavisados, digamos assim. Para isso também o senhor está desenvolvendo algumas obras. O senhor tem algumas obras, inclusive mostrou e apresentou aqui para o público do fórum a respeito disso, são mais ferramentas, mais informações para os alunos. Eu tenho 15 obras publicadas, publicadas e organizadas, né, fora os mais de 35 capítulos de livro que eu tenho e artigos, e todos eles voltados para essa questão da investigação, tecnologia, direito, internet, criminalidade cibernética, e alguns estudos também baseados na questão de sociologia jurídica, ou seja, que buscam entender esse comportamento humano, né, e a lógica da mudança na cultura, né, da jurídica, na cultura legislativa que isso acarreta. E para mim é sempre um estudo provocante, né? O dia a dia, a internet tem milhões de possibilidades. A própria inteligência artificial, que muitas vezes, né, a gente utiliza, ou você falou muito bem, né, o profissional do direito, a partir da Lei Geral de Proteção de Dados de 2018, que entrou em vigor em 2020, as sanções entraram em vigor em 2021, nós temos um novo segmento, né, de profissionais, aí, os chamados DPOs, os encarregados de proteção de dados, que pode ser um profissional do direito, pode ser uma empresa que una a questão de tecnologia, una a questão de compliance legislativa, ou seja, é um aspecto bem amplo em que o profissional do direito pode ter aí um caminho de larga escala, por assim dizer, no sentido de ter uma chance de sucesso muito grande. Fora a questão dos concursos públicos, né? Nós temos a questão de perícia voltada para isso, né? De forense computacional, de investigações cibernéticas, de profissionais que trabalham também na área de contra-inteligência cibernética, de inteligência cibernética, de inteligência sobre ameaças cibernéticas. Então, nós temos aí uma gama muito grande de possibilidades de trabalhar sobre esse segmento, né, que, quando talvez eu tenha vindo a primeira vez falar aqui, e quando eu ministrei um curso aqui em 2009 para policiais civis, a gente falava em investigação de crime cibernético. Hoje a gente fala da metodologia de investigação sobre os crimes que utilizam a internet, independente se for um homicídio ou se for uma invasão de dispositivo informático, ou se for uma fraude eletrônica, um estelionato eletrônico. O importante é conhecer o profissional, e aí eu englobo também os advogados, conhecerem as metodologias de buscar os dados e ajudar os seus clientes, ou, no caso da polícia, ajudar a vítima a tentar recompor aquele dano, a mitigar aquele dano cibernético. Certamente a polícia vem atuando e com rigor e, né, com dedicação, mas a polícia ainda precisa de mais investimento nessa área? Com certeza. A minha pesquisa de doutorado é sobre isso, né? E os dados que eu tenho analisado junto com as pessoas que eu entrevistei, que são profissionais de todos os estados no Brasil, me dizem justamente isso, né? Nós temos uma disparidade muito grande entre as polícias em termos de investimento. Nós não temos uma unidade nacional sobre isso, uma padronização nacional. Então, há muito que evoluir, não só em termos de organização, padronização, em processo de governança da investigação cibernética, porque cada estado, como as polícias são vinculadas aos governos dos estados, atendem a uma política administrativa. Eu não estou falando de decisão política ideológica, estou falando de política administrativa do governo do estado, que vai decidir por incrementar ou não incrementar aquela atividade investigativa. E aí a gente tem 27 disparidades em todo o Brasil. Essa é a grande realidade. Então, há muito ainda a evoluir. Eu prego que hoje a gente deveria ter 1 ou 2 profissionais por delegacia que tivessem conhecimento nessa área.
porque vão aplicar em todas as investigações, não só nas investigações de crimes cibernéticos. Perfeito. Obrigado pela sua atenção e por dedicar um pouquinho do seu tempo aqui para o nosso programa Expressão Universitária. Seja sempre bem-vindo. Ok, eu que agradeço e fica aqui meu grande abraço ao URI, que eu levo no coração carinho pelos professores, alunos e todos os servidores dessa casa. Um último recado, quem quiser adquirir alguma das suas obras. Bom, hoje eu trouxe aqui algumas obras, mas estão no site da editora brasport.com.br, ou procurar pelas minhas redes sociais, Emerson Vento, certamente vai encontrar ali um link para todas as obras. Podem encomendar via internet. A editora também tem seguidamente descontos, promoções e pode fazer a encomenda dos livros, certamente não vão se arrepender do conteúdo. O Fórum do Direito realizado em formato de arena foi mais uma novidade deste ano. Segundo o coordenador do curso, José Plínio Rigotti, os objetivos foram plenamente atingidos, pois proporcionou momentos de formação e integração. Boa noite, Ademar. Boa noite, telespectadores do nosso canal. É com prazer que realizamos mais a semana acadêmica intitulada Fórum de Estudo das Ciências Jurídicas e Sociais, já na 29ª edição. Nossa universidade tem 30 anos de história e o nosso curso foi um dos precursores. Assim que foi instalada a universidade, então nós já começamos com o curso de Direito. Nossa primeira turma se formou lá em 97, foi em 93 a primeira turma, e já temos, dos nossos bancos, já saíram diversos juízes, promotores, inclusive nesse fórum participaram 2 ex-alunos que hoje são juízes. Para o nosso gáudio, para o nosso orgulho, então, estão aqui palestrantes. Também ex-alunos nossos, bem-sucedidos na profissão, também fizeram parte desse evento, que foi um sucesso. E graças a Deus, como você falou presencialmente, que é tão difícil aquele momento da pandemia, então hoje estamos bem à vontade e estamos na nossa casa. Que bom, professor. Espero que outros eventos dessa grandeza sejam realizados. E nesse novo modelo, digamos assim, de arena. Então isso aí eu acho que foi mais um marco do curso também. Com certeza, Ademar. Eu quero aproveitar o ensejo para agradecer todos aqueles que, de qualquer maneira, de forma direta ou indireta, contribuíram, então, para a realização desse evento. A minha comissão organizadora, meus professores, os palestrantes, a direção da casa, todos aqueles que não mediram esforços para levar a bom termo o nosso evento, como todos os demais que ocorreram até agora. No próximo programa, vamos mostrar como foram as semanas acadêmicas dos cursos de Medicina e Psicologia. Até lá e uma excelente semana a todos. Estudar na universidade certa é garantir um futuro a toda prova. Vestibular de Verão URI. Mais de 20 cursos hoje para um amanhã brilhante. Inscreva-se até 2 de novembro no site vestibular.uri.br. Future-se. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. O Norte Gaúcho é uma região rica em belas paisagens, ótima gastronomia, artesanato e muito mais. Conhecida pelos seus ipês, azaleias e as mais belas flores. Nossa região é abundante em frutas e pomares. Aqui você encontrará as delícias e sabores extraídos da natureza. Uma vasta opção em derivados animais e embutidos saborosos para combinações incríveis. Um mundo à parte de sabores e aromas. Uma grande diversidade de massas, pães, cucas, um espetáculo do sabor. Dos lagos e rios vêm deliciosos peixes, que com um bom acompanhamento ficam ainda melhores.
Para os amantes de vinhos, licores, sucos, cachaça e cervejas artesanais, as opções não faltam. E o que falar da gastronomia? Simplesmente magnífica! Aqui você vai encontrar muita hospitalidade, segurança e comodidade. Oferecemos a você tudo e muito mais. Venha nos visitar. Acesse www.destinosnortegaúcho.com.br. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. A URI não é apenas uma universidade, é muito mais do que isso. Há mais de 50 anos, trabalhamos diariamente para mudar sua vida com o mais precioso bem que você pode ter, o conhecimento. Somos uma universidade completa. Promovemos ensino, pesquisa e extensão por meio de nossos cursos de graduação, pós-graduação, 7 mestrados, 3 doutorados e EAD. Seus 430 laboratórios, distribuídos nas 6 unidades, são utilizados por todas as áreas de conhecimento. Mas para nós, isso não basta. A URI é comunitária e temos imenso orgulho em, além de promover o conhecimento, contribuir diretamente para fazer a diferença na região. São mais de 100 mil atendimentos gratuitos realizados por ano em nossas instalações, com um impacto social imensurável. Em Erechim já foram mais de 20 mil alunos em 23 cursos de graduação. Nossos cursos apresentam as mais altas notas dos índices de avaliação do MEC, porque, além da dedicação absoluta a você, oferecemos em nosso campus uma estrutura ímpar. Nossos alunos usufruem de incontáveis benefícios. O excelente relacionamento direto com muitas empresas locais através dos programas URI Indústrias e URI Carreiras nos permite facilitar a inserção deles no mercado de trabalho. Além disso, nossos alunos contam com diversas opções de intercâmbio. A URI Erechim atende a todos os programas de bolsas e financiamentos do governo, além de oferecer financiamento próprio, que permite ao aluno pagar parte da graduação em até o dobro do tempo, sem juros. Por isso, e muito mais, a URI é diferente. É diferente porque somos um time de mais de 1.700 profissionais apaixonados pelo que fazem e que não medem esforços para construir com você e a comunidade um mundo melhor. Esse é o nosso propósito. URI, o conhecimento muda a sua vida.